por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido para estar neste recinto, neste lugar pela segunda vez, para junto nós adorarmos a pessoa bendita de Jesus Cristo. E nós não temos dúvida que é o Senhor. Ele está operando, trabalhando, falando em cada coração nesta noite. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, presidente, que nos confiou ministrar nesta noite a palavra do Senhor. Também quero glorificar a Deus pela vida do evangelista Cleuto e sua família, que nos trouxe para fazermos a obra do Senhor. Também pela vida do diácono Gabriel. E quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos, pastor Romário, este homem de Deus que tem se empenhado a fazer a obra de Deus. Trago também a saudação do meu pastor presidente, pastor Manuel Almeida, que não pôde vir, pois o seu carro deu problema. Ele não pôde vir nesta noite. Também a minha esposa, a irmã Josileide, foi ali dar uma ajuda ali no meu pai, que também teve um AVC, está passando por um momento difícil, mas acreditamos que o Senhor, Ele é poderoso para nos dar vitória. Amém? Convido os irmãos a pegar vossas Bíblias e abrir no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, e vamos ler o primeiro versículo e o segundo, para a glória de Deus. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, e o versículo 1 e o segundo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Leiamos a palavra do Senhor. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos, faz conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Levante suas mãos para os céus. Vamos fazer mais uma oração, não invalidando a oração do nosso pastor, mas a oração nunca é demais. Querido Deus e Pai que está nos céus, é no nome de Jesus Cristo, meu Deus, que mais uma vez, Pai, me coloco diante da tua presença para pregar a sua palavra, Senhor, para falar da sua grandeza e do seu poder. Ó Deus, nesta noite, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor me ajude nesta noite a entregar aquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração. Ó Deus, que nesta noite o teu Espírito Santo, ele encontre lugar em nossos corações, ó Pai, para fazer aquilo que te apraz. Ó meu Deus, nesta noite, meu Pai, que o Senhor continue operando, que o Senhor continue trabalhando em nossas vidas, Senhor. Que nesta noite o Senhor continue crescendo e que eu diminua, que o Senhor apareça e que eu desapareça. Ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, a obra é do Senhor, a palavra é do Senhor, a igreja é do Senhor. E nesta noite, meu Pai, a tua noiva está de pé, Senhor. Ela veio a este lugar porque ela acredita, porque ela crê no poder da sua palavra. Deus bendito e eterno, fica conosco, Senhor, e garanta-nos a vitória em nome de Jesus Cristo. Podeis assentar em nome de Jesus. Queridos irmãos, louvamos a Deus por esta palavra, o qual o Senhor tem colocado em nosso coração, no livro do profeta Abacuque, conhecido como os profetas menores, o qual este livro é componente de 3 capítulos, mas traz aos nossos corações uma revelação extraordinária.
O profeta Abacuque, ele vai narrar um versículo que vai, aleluia, fazer a diferença em nossas vidas até os dias de hoje, quando ele diz que o justo viverá pela fé. Paulo escreve aos Romanos dizendo que o justo viverá pela fé. Em Gálatas ele cita também, e Martinho Lutero também escreve que o justo viverá pela fé. Queridos irmãos, olhando para esse texto da Bíblia Sagrada, nós vamos entender que depois da morte do rei Josias, o rei piedoso, o rei bondoso, que fez a vontade do Senhor, a Bíblia diz que o rei Joaquim agora, ele vai reinar sobre a nação de Judá. E diz a Bíblia Sagrada que este rei, ele vai fazer tudo ao contrário que o rei Josias fez. Este rei, ele vai levar o povo à idolatria. A nação de Judá, ela vai caminhando em passos largos para distanciar da presença do Senhor. A nação de Judá agora, ela vai viver distante da presença do Senhor. Ela vai esquecer da lei do Senhor. E todas as vezes, queridos irmãos, que a igreja do Senhor, ela se afasta da presença de Deus, todas as vezes que nós se afastarmos da presença do Deus Altíssimo, nós iremos entrar em decadência, nós iremos entrar em caminhos estreitos, porque Deus é o Senhor dos céus e da terra. E diz a Bíblia Sagrada que a nação de Judá agora, ela vai se corromper. A nação de Judá agora vai fazer tudo ao contrário da vontade de Deus. E diz a Bíblia Sagrada que o profeta Abacuque agora, ele olha para a sua nação, ele olha para o seu povo e vê o povo em miséria, o povo vivendo em pecado, o povo Abacuque, no capítulo 1, Abacuque, queridos irmãos, como os demais profetas, ele não vai ao povo e diz assim, diz o Senhor. Abacuque, queridos irmãos, ele vai questionar ao Senhor, ele vai conversar com Deus, ele vai indagar a Deus e dizer: Senhor, até quando, Senhor, o ímpio vai prevalecer sobre o teu povo? Até quando, Senhor, a injustiça vai prevalecer? No capítulo 1, o profeta, ele vai questionar o Senhor, ele vai indagar a Deus, porque Deus parece que está em silêncio. Deus agora não ouve, ele não responde agora a oração do profeta. E quantas vezes, queridos irmãos, nós não estivemos como o profeta Abacuque, que oramos ao Senhor, clamamos a Deus, e parece que os céus estão de bronze, parece que Deus não está nem aí para a nossa situação. E o profeta Abacuque, ele vai olhar para a sua nação e vai ver que a sua nação está caminhando de mal a pior. E o profeta agora, ele vai clamar ao Senhor, ele vai dizer: Senhor, até quando, Senhor, a injustiça vai prevalecer? A nação de Judá, ela vai sofrendo. E o profeta Abacuque agora, ele vai terminar o capítulo 1 com a palavra dizendo: até quando, Senhor? Até quando, Senhor, a injustiça vai prevalecer? Queridos irmãos, parece que estamos vivendo o dia de Abacuque, aonde a prostituição, aonde a mortandade, aonde a frieza tem tentado entrar no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Parece, queridos irmãos, que Abacuque agora, no capítulo 2, a Bíblia vai dizer que Abacuque agora, ele vai subir no lugar mais alto da torre, no lugar de vigilância. Ele vai agora orar ao Senhor e vai ouvir o que Deus tem para lhe falar e o que ele vai responder para o Senhor. Abacuque, queridos irmãos, agora ele toma uma posição, ele sobe no lugar da torre de vigilância,
e vai orar ao Senhor. Porque nós sabemos, queridos irmãos, que a oração ainda é a chave que abre os céus. Nós sabemos que a oração ainda é o melhor caminho da igreja a trilhar. É o caminho da oração. A oração ainda move a mão do Senhor. Agora o profeta, ele sobe na torre de vigilância e ele vai orar ao Senhor. Ele vai clamar ao Deus do céu. E agora Deus, ele vai abrir os olhos do profeta. Deus agora vai falar com o profeta. Porque todas as vezes, irmãos, que nós tomamos a decisão de orarmos ao Senhor, e diante das situações, diante das adversidades, se nós tomarmos a decisão em orar, em buscar a presença do Senhor, nós teremos resposta. Porque a Bíblia diz em Jeremias 33:3: clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Ei, eu quero te dizer nesta noite, a igreja do Senhor não precisa de estratégia. A igreja do Senhor precisa de orar, de ler a palavra, de buscar a presença do Senhor. A igreja do Senhor precisa voltar a buscar, a orar, a buscar a presença do Deus de Israel. Essa igreja, ela foi comprada no Calvário e revestida no Pentecoste. A Bíblia diz que o profeta agora, ele vai orar, e Deus abre os seus olhos espiritual. Ele vai orar e Deus fala com o profeta. O profeta vai orar e Deus vai reativar a fé do profeta. Agora o profeta vai olhar para a nação de Judá, vai ver o povo em decadência. O profeta vai olhar agora para dentro do templo de Israel. Ele vai ver sacerdote. Lá tinha roupa de sacerdote, lá tinha sacrifício, mas não tinha fogo, não tinha a presença do Senhor. Ei, eu quero te dizer nesta noite que a presença de Deus, ela faz a diferença em nossas vidas. Ei, a presença do Senhor, ela nos encoraja, ela nos dá força, ela nos dá ânimo, ela nos levanta e nos faz marchar em direção à vitória. Aleluia! Agora o profeta vai olhar para a nação e vai ver a nação de Judá em decadência. E quando ouve a voz do Senhor, ele vai ver Deus dizendo: eu vou trazer juízo sobre esta nação. Eu vou trazer juízo sobre a nação de Judá. Eu vou castigar a nação de Judá e vou levantar os caldeus agora para julgar a nação de Judá. O profeta agora vai dizer: Deus, tu és tão santo que não pode ver o pecado, e tu vais permitir, Senhor, que uma nação ímpia, que uma nação violenta, que uma nação perversa julgue o teu povo, Senhor. Mas Deus está dizendo: olha, eu vou julgar a nação de Judá, mas eu vou dar vitória. Eu vou julgar para que o povo entenda, para que o povo compreenda que nunca devemos esquecer das leis e dos mandamentos do Senhor. Ei, eu quero te dizer nesta noite que o mundo passa, as coisas passam com as suas concupiscências. Eu quero te dizer nesta noite que o mundo está caminhando de mal a pior. O sistema quebra, mas Deus permanece no controle. Deus permanece no céu. Deus permanece com a sua santidade. E importa que a sua igreja sirva a Ele com temor e no tremor da sua palavra. O profeta agora vai ver Deus dizendo: eu vou julgar a nação de Judá, eu vou trazer juízo a este povo. E diz a Bíblia
que o profeta agora, ele se coloca entre Deus e entre a nação de Judá. Ele começa agora a interceder a Deus pela sua nação, pelo seu povo. Ei, eu quero te dizer nesta noite que Deus nos chamou, que Deus nos separou, que Deus nos escolheu para clamar por esta nação, por essas pessoas que estão caminhando de mal a pior. Deus te chamou como profeta, como intercessor desta nação brasileira. Ei, o mundo está caminhando para o abismo, e a igreja do Senhor, ela tem o poder, ela tem autoridade sobre esta terra, sobre os demônios, para mudar até decretos. E diz a Bíblia Sagrada que agora o profeta, ele vai encerrar o capítulo 2 dizendo: o Senhor está no seu santo templo, calai-vos toda a terra diante do Senhor. O profeta agora, ele vai entender, ele vai compreender que o Senhor permanece no controle de tudo. O profeta agora vai entender que Deus está acima de tudo e de todas as coisas. Agora o profeta, ele começa o capítulo 3 orando e dizendo: Senhor, aviva a tua obra. No capítulo 1, o profeta, ele pede a Deus o fim da injustiça, ele pede o fim do sofrimento do povo de Deus. Mas no capítulo 3, ele não pede mais o fim da injustiça, ele não pede mais o sofrimento do povo de Deus, ele vai pedir agora o avivamento. Ele vai orar dizendo: Senhor, aviva a tua obra no meio do santo, notifica-te, e na ira lembra-te da tua misericórdia. Sim, o profeta vai pedir o avivamento, porque agora ele entende: se a igreja está bem, a nação está bem. Se a igreja está depiorando, o Estado está bem. Ei, ele pede agora o avivamento ao Deus de Israel: aviva, Senhor, a tua obra. A Bíblia diz em Lamentações, diz assim: converte-nos, Senhor, renova-nos como nos dias anteriores. Faz de novo, Senhor, em nossos dias. Ei, eu te convido nesta noite a se posicionar e subir no lugar da vigilância e orar ao Senhor e clamar ao Deus de Israel pelo avivamento, para que Deus traga o renovo sobre a sua igreja, para que Deus traga o fogo sobre o altar, para que a igreja do Senhor se levante como exército poderoso a proclamar e a dizer: Xalabracampo, eis que me ai decomanai, Jesus está voltando. Orando, Pai, eu começo a perceber que a presença de Deus está entrando sobre este lugar, e aquele que quer receber, levante suas mãos para os céus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Receba, receba, receba o renovo de Deus agora. Faz de novo, Senhor, renova-nos de novo, faz como antes, meu Deus, faz de novo, porque quando aceitamos a Cristo, nós orávamos, nós buscávamos ao Senhor, mas hoje parece que ficamos maduros, e parece que paramos de buscar mais,
Paulo disse assim: não, é porque eu estou maduro, eu era menino, ei, é melhor ser menino, cheio de Deus, do que ser velho enferrujado. Xarabacan, Turimiandalabla, Xandarai. Vai de novo, Senhor. Aleluia, aleluia, glória. O profeta agora, ele pede ao Senhor um avivamento. A Bíblia diz em Levíticos 6:13 que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Queridos irmãos, e quando o avivamento acontece, quando o avivamento vem sobre a igreja, o avivamento, ele veio somente em dias difíceis. O avivamento veio quando a igreja enfrentava o caos. O avivamento veio em dias difíceis. O avivamento, queridos irmãos, ele só vem quando a igreja clama, quando a igreja intercede, quando a igreja ora, busca a presença do Senhor. A Bíblia diz que nos dias do rei Acabe, a nação de Israel estava vivendo uma miséria. A Bíblia diz que a esposa de Acabe, Jezabel, aquela mulher agora induz o seu marido a pecar e a fazer tudo ao contrário da vontade do Senhor. E diz a Bíblia Sagrada que até levantaram deuses dentro do templo do Senhor. Mas diz a Bíblia Sagrada que nos dias de Acabe, o Senhor Deus de Israel, ele levanta Elias. Naqueles dias, a Bíblia diz que apareceu Elias, o despita. E diz a Bíblia Sagrada que Elias agora vai até Acabe, profetiza que não haveria chuva sobre a terra nem orvalho. E Elias some e sai de cena. Quando Deus se revela e pede para Elias voltar, a Bíblia diz que Elias chama o povo para um confronto no Monte Carmelo. E diz a Bíblia Sagrada que aquilo pareceu bem aos olhos do povo. E reuniu-se ali no Monte Carmelo, ali naquele monte, 450 profetas de Azera e os 450 profetas de Baal, 400 de Azera. A Bíblia diz que Elias reúne o povo ali e manda que mate o bezerro e prepare o altar, porém não meta fogo. A Bíblia diz que eles prepararam primeiro e prepararam o altar e começaram a clamar. Clamaram pela manhã até meio-dia e nada aconteceu. A Bíblia diz que Elias agora, ele prepara o bezerro, prepara o altar do Senhor, cava ali um rego e mande que jogue água 1, 2, 3, 4 vezes. E diz a Bíblia Sagrada que depois que Elias, ele preparou o altar do Senhor que estava quebrado. Ei, nós precisamos, queridos irmãos, consertar nossos altares. Sim, na oração, no jejum, na busca pela palavra de Deus. A Bíblia diz que Elias, depois de ter preparado o altar, colocado a lenha, não meteu fogo. A Bíblia diz que Elias mandou que o povo se achegasse. Elias agora vai fazer uma oração. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, fique pois hoje o Senhor sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, para que este povo saiba que tu és Deus em Israel e que tu fizeste retroceder o seu coração. A Bíblia diz que acabando Elias de orar, caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, queimou a lenha e ainda lambeu
Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Sim, o avivamento ele veio em tempo difícil. E nós estamos vivendo em tempo difícil. E precisamos clamar ao Senhor para que avive a sua obra, para que avive a sua igreja. O avivamento vem, queridos irmãos, através da palavra. Sim, ele vem através da palavra do Senhor. A Bíblia diz que quando o rei Josias assume ali o seu reinado, a reconstrução do templo, a Bíblia diz que foi achado no livro da lei. E diz a Bíblia Sagrada, em Neemias capítulo 8 e o versículo 3, a Bíblia diz que Esdras pega o livro da lei e convoca o povo, e ali tinham feito um púlpito para aquele fim. E diz a Bíblia Sagrada que 6 da manhã aproximadamente, Esdras abre o livro da lei e começa a ler. Não era pegar não, era ler. E o povo se colocou de pé para ouvir a palavra. E segundo a Bíblia diz que foi 8 horas, 9, 10, 11, quando foi chegando o meio-dia, Esdras faz que vai fechar o livro, e o povo diz: não fecha não, leia mais. O povo estava faminto pela palavra de Deus. Ei, eu quero te dizer nesta noite, a igreja que se alimenta da palavra é uma igreja avivada, é uma igreja que marcha, é uma igreja que vai, é uma igreja que é evangelista. Aleluia. A igreja que lê a palavra é uma igreja vitoriosa, porque diz a Bíblia Sagrada em Jeremias 23, 29, não é minha palavra como fogo, diz o Senhor, é como um martelo que esmiuça a pedra. Aleluia. O salmista diz no Salmo 119 que a palavra é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Ele diz como purifica o homem o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Ele diz no Salmo 119 ainda: a tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Ei, eu quero te dizer nesta noite que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes, que entra até na divisão da alma, da junta e das medulas, e é apto para decidir intenções e pensamento do coração. Aleluia. Isaías diz: pois assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas santa e prosperará naquilo para que eu enviei. Ei, eu quero te dizer nesta noite: alimente da palavra, coma esta palavra, porque esta palavra ela brotará sobre a sua vida e te fará caminhar pelos caminhos da vitória, pela vereda da justiça. Sim, o avivamento vem através da oração. O avivamento vem através da palavra de Deus. E Deus, queridos irmãos, sempre usou profeta, Deus sempre usou homens para trazer o avivamento. A Bíblia diz em Mateus que apareceu João Batista pregando no deserto, quando o silêncio de Deus estava dominando. Deus levantou João Batista. Era alguém que não tinha parecer,
era uma cana aí quebrada pelo vento. Alguém dizia que é estes? Não, eu sou só uma voz que clama pelo deserto. Eu vim para preparar caminho ao Messias. Mas a Bíblia diz que profeta nascido de mulher nenhum foi maior do que ele. O avivamento, Deus sempre usou o profeta. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 37 que Deus pega Ezequiel agora e leva ele sobre um vale de ossos secos. E quando o profeta olha para a nação de Israel, e Deus compara a nação de Israel como um vale de ossos secos, e Deus diz ao profeta: porventura poderão reviver esses ossos? E ele disse: Senhor, tu sabes. E a Bíblia diz que o Senhor disse: olha, profetiza, filho do homem, profetiza sobre estes ossos, para que eles vivam. E diz a Bíblia Sagrada que ele profetizou segundo a ordem do Senhor, e houve-se um grande reboliço, houve-se um grande movimento. Ei, a igreja do Senhor precisa se movimentar. Jesus Cristo, ele sempre estava em movimento. Era para Galileia, era para Cafarnaum, Jesus sempre esteve em movimento. E a igreja do Senhor precisa estar em movimento. Sim, a igreja do Senhor não foi chamada para estar parada, para estar estagnada, não. A igreja do Senhor, ela foi chamada para estar em movimento. Sim, a obra de Deus sempre esteve em movimento. E a Bíblia diz que o profeta, ele profetiza sobre aqueles ossos. Mas diz a Bíblia Sagrada que ajuntaram ossos com os ossos, nervo com nervo, os tendões, porém não tinha ainda o Espírito Santo. Ei, eu quero te dizer nesta noite que um homem e uma mulher de Deus sem o Espírito, sem a presença de Deus, é como um vale de ossos secos. Ei, eu quero te dizer nesta noite que o Espírito de Deus, ele precisa estar dentro de nós, ele precisa estar se movimentando em nossas vidas, ele precisa estar nos direcionando. Glória. Queridos irmãos, mas parece que nossos dias muitos estão acostumados somente com movimento, com barulho. Mas eu quero te dizer nesta noite que aqui é o poder de Deus. A palavra do Senhor é o poder de Deus para aquele que acredita, para aquele que crê nesta palavra. E a Bíblia diz que o profeta, ele vai profetizar o Espírito Santo. E diz: ó, o Espírito Santo vem dos quatro cantos dos ventos e sopra sobre este vale de ossos secos. E diz a Bíblia Sagrada que houve-se um grande ruído, aleluia. E depois que aquele povo recebeu o Espírito do Senhor, a Bíblia diz que eles se colocaram de pé como exército poderoso. Ei, eu quero te dizer nesta noite que ninguém pode segurar uma igreja cheia de Deus. Ninguém pode segurar uma igreja que ora, uma igreja que busca. Aleluia. Sim, a igreja do Senhor precisa estar inflamada, precisa estar sacudida, precisa estar cheia, 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 cheia da presença de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo ele morre, os discípulos se reúnem em uma casa e ficam afugentados, ficam com medo. Mas diz a Bíblia Sagrada que de repente o mestre
entra de porta dentro e se apresenta no meio do seu discípulo e diz: ide para Jerusalém e esperais que lá sejais-vos revestido de poder. Ei, eu quero te dizer nesta noite, para pregar a palavra de Deus, para fazer a obra de Deus, precisa estar cheio de Deus. E a Bíblia diz que eles vão para Jerusalém e lá eles começam a orar. Interessante, irmão, que tudo é na oração. Ei, eu quero te dizer nesta noite que a nossa vitória está na oração, que a nossa vitória está no jejum, a nossa oração está na consagração. Ei, quer ter vitória? Quer ser uma igreja avivada? Seja cheio de Deus, seja cheio da presença, seja cheio do poder de Deus. E diz a Bíblia Sagrada que eles ficam orando, buscando ao Senhor. E diz a Bíblia Sagrada que alguns vão desistindo, alguns vão voltando. Ei, porque nesta caminhada, irmãos, quando você marca a oração, a consagração, uma campanha de oração, começa um monte, mas já por fim só vai ficando os remanescentes, vai ficando somente aqueles que têm sede de Deus. Estou com 2 meses que fiz uma cirurgia de rins e quase não posso ficar muito de joelho, mas eu me deito no piso do meu quarto, só saio dali quando termino a minha hora de oração. Eu não me levanto, porque eu quero orar no céu. Eu não sou dessa terra, eu sou do céu. O céu é a minha morada. Temos que ter propósito, temos que ter propósito, temos que ter determinação, senão não vamos chegar a lugar nenhum. A Bíblia diz que quando fica somente os 120, a Bíblia diz que cumprindo-se o dia de Pentecoste, a Bíblia diz que veio um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda aquela casa, e foram vistos línguas repartidas como que de fogo, que pousava sobre cada um, segundo o Espírito Santo. Ei, a Bíblia diz que naquele dia Pedro, ele se põe de pé, e na sua primeira pregação, aleluia, quase 5.000 almas ali aceitaram ao Senhor. Porque quando o homem de Deus, quando a mulher de Deus abre a sua boca, o céu testifica na sua vida. Ei, eu quero te dizer nesta noite, quanto de nós queremos ser cheio de Deus? Quanto de nós queremos ser verdadeiramente avivado, sacudido pelo poder de Deus? A igreja cheia de Deus é uma igreja poderosa. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a Bíblia diz que a primeira perseguição sobre a igreja do Senhor, a primeira perseguição, o povo estava em Jerusalém profetizando entre si. Aí Deus olha e disse: vocês não vão sair daí não, né? Vocês estão acomodados, né? Aí Deus permite, e veio uma grande perseguição sobre a igreja do Senhor. E a Bíblia diz que a igreja, ela foi dispersa, ela foi espalhada, mas por onde ela passava, anunciava-se a palavra de Deus. E diz a Bíblia Sagrada que Filipe, o diácono, ele desce para Samaria, e quando chega em Samaria, Deus faz coisas extraordinárias. A Bíblia diz que os demônios, eles gritavam, rangiam os dentes diante do poder do Senhor. Ei, diante da igreja do Senhor,
as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Não há macumba, não há feitiçaria, não há nada contra a igreja do Senhor. Aleluia. E eu convido você a ficar de pé nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Eu convido o Gabriel a cantar aqui o louvor juntamente com a banda. E só aqueles que nesta noite têm desejo no seu coração de um avivamento sobre a sua vida, você vai clamar ao Senhor, você vai pedir a Deus que avive a sua obra, que avive a sua vida, que Ele faça de novo como fez nos dias com nossos irmãos. Glória. Sim, nós precisamos buscar ao Senhor, nós precisamos clamar ao Senhor. Há um desafio, há uma obra a ser concluída. Ei, quem sabe aos nossos olhos é uma obra grande, é uma obra gigantesca, mas os olhos do Senhor, isto não é nada, basta somente uma palavra e Deus libera a prosperidade, e esse templo é levantado e o nome do Senhor é glorificado. Porque quando a igreja ora, algo acontece. Sim, em nome de Jesus Cristo, eu quero convidar aqui à frente você que está enfermo, você que está doente. Eu quero orar em teu favor. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que esta enfermidade vai sair do teu corpo. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que esta enfermidade vai deixar o teu corpo hoje. Se tiver mais alguém enfermo, pode vir transfusionar, e o Deus de Israel vai estar curando para a sua glória. Se tiver mais alguém enfermo, pode vir em nome de Jesus. Enche esse ambiente, enche esse lugar.
diante da tua presença, Senhor. E aqui está, ó Deus, a tua filha, que veio à frente porque acredita. E nesta noite, Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, eu quero dar uma ordem agora, que todo espírito de enfermidade, todo espírito do inferno, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, eu te ordeno agora que tu saia do corpo da filha de Deus. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu repreendo agora. Agora, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno agora que todo espírito de enfermidade caia por terra agora. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Enfermidade, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, eu te repreendo agora e te ordeno que tu saia da vida dela agora, onde tu estiver alojado. Pega a tua bagagem agora e vai saindo agora, vai saindo agora, 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 agora. Em nome de Jesus Cristo, seja curada agora, em nome de Jesus. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, aqui está a tua filha, Senhor. Vai tocando nela agora, vai tocando nela agora, Senhor. Vai queimando toda a extremidade da vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja curada agora, agora, agora. Em nome de Jesus, toda enfermidade agora, seja queimada agora, seja expulsa agora. Em nome de Jesus Cristo, agora todo mal sai do corpo da filha de Deus agora, agora, agora. Em nome de Jesus, filha de Deus, seja curada agora. Até que o Senhor venha, eu vou orar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou orar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero perguntar nesta noite se há em nosso meio alguém que você, por algum motivo, se afastou dos caminhos do Senhor e nessa noite você queira retornar, que nessa noite você queira refazer a sua aliança com Deus. Eu quero convidar você aqui à frente. Meu Deus. Quero orar em teu favor. Se tem alguém que está afastado do Evangelho e queira renovar a sua aliança com Deus, hoje você tem a oportunidade, pois o amanhã não nos pertence. O amanhã pertence somente ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Se tem alguém, quero convidar você aqui à frente. Se não tem, já estarei passando a oportunidade para o pastor presidente, agradecendo a Deus pela oportunidade e rogando as vossas orações em nome de Jesus Cristo. E a igreja deu uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Irmãos, quantos estão felizes por estar aqui? Digo amém. Amém. Pastor, Deus te abençoe em nome de Jesus. Continue te usando. Vai em frente, Deus é contigo. Todos estão alegres pela palavra, digo amém. Amém. Eu quero agradecer a todos em nome de Jesus. Diácono Gabriel pela presença, nossos pastores, nossos irmãos do setor de número 2, pastor Mário,
setor de número 1, obrigado pela tua presença. Estou feliz por estar revendo nosso irmão Claudinei, né? Que fez a cirurgia, mas já está recuperado em nome de Jesus. Irmãos, amanhã culto aqui na sede e lá na Betel. Amém? Não falte em nome de Jesus, tá bom? Tá certo? Dia 11 de julho é o que, irmãos? Pastor, o povo que tá afiado, viu? Amém, irmãos? Irmãos, eu estou fazendo um desafio lá na Betel e quero convocar você também para esse desafio. Todos os sábados deste mês de julho, nós estamos fazendo um clamor por almas, da meia-noite a 1h da manhã. Na sua casa mesmo. Eu na minha, você na sua casa. Então eu quero te convidar para participar desse projeto. Vamos orar por almas? Amém, irmãos? Amém. Hoje, meia-noite até 1h da manhã, vamos estar orando para Jesus nos dar almas do seu reino. Pastor, o evangelista vai orar encerrando. E o pastor agora vai estar interpretando a bênção apostólica. Glória a Deus. Vamos orar encerrando esse culto maravilhoso. No nome de Jesus Cristo. Espero vir mais vezes, pastor. É uma honra estar aqui com vocês. Adorar o Senhor junto com todos. Pai querido, Deus da glória, no nome de Jesus aqui estamos, Senhor, com simplesmente uma palavra, gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor operaste nessa noite maravilhosa em nosso meio, Senhor. Temos certeza, meu Deus, que muitos vão sair daqui diferentes, sentindo a tua glória, sentindo o teu poder e a tua presença. Pai querido e Deus da glória, leve todos com segurança, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai amado e Deus eterno, assim te louvamos no nome de Jesus Cristo. Somos gratos por tudo, Senhor. Continue conosco no nome de Jesus. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Estenda a tua mãozinha santa. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos digam amém.